Tu quer mentir pra mentiroso? Eu tô na balada com um copo de uísque na mão. Na maior alegria, beijando na boca e você passou com um litro... Esqueci. Com esses versos, Wesley Safadão, a gente começa hoje... Vamos voltar a uma análise, né? Acho que a última análise que a gente fez, nós fizemos aqui, foi... Nós não, eu fiz. Foi da série Adolescente. E aí hoje eu quero falar com vocês sobre a série Ruptura, tá? A série Ruptura, ela é interessante. Por que ela é interessante? Porque ela toca num tema que eu já estava há algum tempo aqui querendo trazer para vocês. Eu não sabia se eu trazia em modo de vídeo de análise aqui, né? Enfim, ou os vídeos normais. Mas, como nós temos aqui, então, essa oportunidade, porque o que acontece? Eu estava vendo a série, e aí eu cheguei agora na segunda temporada. Fica tranquilo, não vai ter nenhum spoiler. A gente vai falar hoje sobre ruptura e unidade de vida, que é muito importante, tá? Eu tô fora do enquadro aqui, eu tô ficando incomodado. Mas vamos lá, vamos assim agora. Eu tava vendo essa série, tipo assim, cara, vamos lá, uma análise pessoal, né? A série, ela vai tratar de um mundo, é uma ficção científica, onde nós temos alguns personagens que fazem o processo de ruptura. O que é o processo de ruptura? Diante de uma empresa, que parece mais uma grande indústria farmacêutica, chamada Lumon, eles desenvolvem um chip que permite que, né, a partir de uma neurocirurgia, eu coloco esse chip no teu cérebro, eu consigo eliminar, separar, criar uma cisão entre as tuas memórias do trabalho e as tuas memórias da vida pessoal. Então nós temos um personagem que toda vez que ele vai para o trabalho, ele entra no elevador, esse chip é ativado e ele entra, digamos assim, apaga-se todas as memórias dele do eu pessoal e aparece as memórias, ativa-se as memórias do eu do trabalho. E quando ele sai do trabalho, desativa essas memórias do trabalho e ativa as memórias do mundo pessoal. Então é como se a gente fechasse os olhos. Nossa, Diego, que maravilha, né? A gente fecha os olhos, aí tem um eu que trabalha. Quando eu abro os olhos, eu só tenho que curtir, só tenho que descansar, só tenho que viver a minha vida. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque mexe com um desejo de muitas pessoas, né? Hoje a gente vive num mundo em que o trabalho ele é demonizado, né? O trabalho ele é como uma tortura. O trabalho ele é uma coisa ruim. O trabalho é uma coisa que nos divide. Aquele problema, né? Como é que é? Período de trabalho, jornada de trabalho 6x1, 2x5, 5x2, sei lá. É sempre um drama, né? O trabalho enquanto uma tortura. Até aquela má interpretação, se a gente for pegar do Gênesis, né? Após a queda, agora tu irás fazer o pão com o suor do teu rosto. Só que Adão e Eva já trabalhavam na época, né? A diferença é que não era tão sofrido, de fato, né? Não era tão cansativo. Mas o homem foi feito para trabalhar. Ok. E aí, então, a gente vê um negócio interessante. Por quê? Porque o nosso personagem principal, o Mark Scout, isso aqui não é spoiler, tá? O que acontece? Ele vai para esse emprego de ruptura não para fugir do trabalho. Ele vai para fugir da sua vida pessoal. Por quê? Porque ele não conseguia mais trabalhar, a mulher dele, ele se tornou viúvo, né? E ele não conseguia lidar com o luto, um trauma do falecimento da mulher, e ele vai então para esse trabalho, né? Para tipo assim, olha, beleza, é uma hora que eu tô, tipo, digamos assim, inconsciente. Eu passo mais tempo inconsciente. Imagina, ele deve passar 8 horas dormindo, mais 8 horas trabalhando, sobra 8 horas ali de consciência no dia. Então é como se eu cortasse mais 1/3 do meu dia. Né? A gente já dorme 8 horas, mais ou menos, 8 horas trabalhando, mas a gente está consciente. No caso, ele está inconsciente, né? Esse eu dele. De modo que o tempo passe. Aquilo que eu digo, né? O tempo às vezes é o maior terapeuta. Então é uma forma de eu deixar o tempo passar e tentar fazer que o luto diminua, simplesmente ignorando. E aí, beleza, né? Vai ter outros personagens lá também, como a Heliar, né? Que logo a gente descobre qual é o seu... E claro, os internos, né? Os Inis e os Auri, os Inis eles acabam tendo um drama de tentar adivinhar, né? Qual é, o que o seu eu de fora faz. E é interessante que a série, durante todo esse processo,
se cria esse drama, né? Olha, o meu eu lá de dentro, ele é artificial e o meu eu lá de fora é o eu real. E eles acabam num conflito, um eu com o outro, né? Qual eu que é o real? Qual eu que é o eu mais verdadeiro? Os dois são um só, os dois não são um só. Porque, imagina se tu faz isso, né? Se tu é, por exemplo, casado, e aí tu vai para esse trabalho e tu não tem memória. E aí tu pode te relacionar amorosamente com alguém lá dentro do trabalho e tu não vai lembrar com esse outro eu. Afinal, tu não lembra que tu é casado. Correto? Isso pode acontecer? Ou seja, tu pode começar a viver duas vidas completamente opostas, conflituosas. Tem um eu num determinado lugar, uma parte de ti que acredita em algumas coisas e outra que acredita em outra. E a gente vê isso como uma marca muito clara, uma ferida muito clara do homem moderno, né? Essa cisão. Bom, uma vez eu ouvi um amigo de um amigo meu, ele falou assim, ele vivia a religião, era católico, eu acho, e ele ia à missa domingo e na segunda-feira no trabalho ele dizia assim, não, uma coisa é a igreja, uma coisa é o que eu faço lá na igreja, outra coisa é o meu trabalho. Ora, aqui a gente começa a ver esse problema da unidade de vida, né? São vidas separadas, é uma duplicidade, ou até mais, é uma fragmentação interior, é uma fragmentação da própria consciência, inclusive, que é uma hipocrisia no final das contas também, né? Aquele homem dividido que diz uma coisa e faz outra, pensa uma coisa e faz o contrário, busca a verdade com os lábios, mas no final das contas só serve a si mesmo, assim, com seus gestos e com suas atitudes, né? Ou até pior, né? Ele age como quem sabe que é visto, ou seja, age perante uma aparência, e aí quando está só é outro, né? O Platão ele vai colocar o drama do anel de Giges, né? Por exemplo, que é aquele anel que te permite ficar invisível. O que tu faria, né? Ou seja, tu não tem nada para zelar. Será que tu seria justo? Será que tu não seria justo? Seria invisível. Entraria no banheiro das mulheres, entraria no banheiro dos homens, entraria para fofocar na casa do vizinho, roubaria um banco, sei lá. É isso que a falta de unidade de vida faz. Por quê? Porque tu não age de um modo inteiro. Isso aqui é grave, percebe? Não tem um centro. E a gente vê isso muito claro nessa série. É uma série interessante, claro. A gente vê a fotografia, ela é interessante, a diferença das lentes na hora que eles entram no elevador para poder transformar o rosto, né? Uma perspectiva diferente do rosto do ator que está ali subindo no elevador, né? É interessante. Ao mesmo tempo, a jogada de luzes, o mundo lá fora ele é sempre meio negro, escuro, enquanto o mundo lá dentro da Lumon, do andar de ruptura, ele é sempre claro, muita luz. E claro, né? Então é legal esse jogo de luzes aqui entre um mundo e outro. Olha que interessante, né? O mundo lá fora ele é muito escuro, enquanto aqui dentro da Lumon é muito claro. E a gente vê assim que a falta de unidade de vida, a gente vê isso nos personagens, que eles não têm uma paz interior, que eles não têm uma clareza moral sobre suas decisões. A gente vê o personagem principal constantemente querendo algo e desistindo. Porque logo no início tu percebe assim, né? Bom, tem alguma coisa errada com a Lumon. E aí, ora ele quer acabar com a Lumon, ora ele quer parar com a ruptura, ora ele não quer mais. Ora ele vai ou ele volta. Essa falta de unidade de vida gera essa falta de clareza moral, essa falta de persistência. Isso é um sintoma da falta de unidade de vida. Falta de paz interior também. Porque tu não é tu mesmo, né? Tu é muitos. Tu não é um só. Eu não posso te chamar pelo teu nome e isso representa uma coisa só. Não, às vezes eu te chamo pelo teu nome, Diego, né? Diego. E aí, qual Diego? Qual Diego? Eu, pelo menos, particularmente, eu acho um absurdo quando fala-se assim, não, tem o Diego da Yalana, da mulher dele, tem o Diego, filho, tem o Diego... Cara, é uma coisa só. É um só. Eu sou um. E ver, falta de unidade de vida também é uma pessoa que às vezes não tem uma constância, e se ela tem constância, ela precisa mostrar. Não consegue ficar em silêncio. Ok. E a gente vê então que
essa unificação, né, da unidade de vida, buscar a unidade de vida, que é o que a gente observa. Olha, é bonito de ver isso na série. Na medida que a gente vê o Mark, por exemplo, num dado momento, querendo buscar essa unidade, buscar reintegrar, eles chamam, a gente vê que ele começa a ganhar uma força. Ele ganha como se fosse uma lâmina que pode cortar o supérfluo da realidade. Ele pode, talvez até a gente pode falar de cultivar uma certa vida espiritual. Ele pode agir perante a verdade. A gente vê que é o seguinte, eu estou olhando para cá de vez em quando por causa que eu tenho algumas anotações aqui, porque eu sei que eu estou tentando não fazer tanto no improviso, porque eu peguei algumas cenas e algumas coisas para tentar me ajudar a lembrar da série. Que, aliás, a segunda temporada é extremamente frustrante o final. Lá pelo sétimo, oitavo episódio. Olha, a série é muito boa, eu recomendo que vocês vejam. Mas lá pelo sétimo, oitavo episódio, tomou um caminho, o roteiro do negócio, que eu vou te dizer, olha, triste, triste. Então a gente vê assim, né? Vamos lá, unidade de vida é o quê? Quando o sujeito, ele está com a sua consciência moral, a sua ação e a sua interioridade, as coisas estão alinhadas. Ele não está dividido. Ele é um só. Na modernidade a gente vê, portanto, esse tipo de comportamento. A vida em compartimentos, né? Tem a tua vida pública e o que tu faz na tua vida pessoal só diz respeito a ti lá dentro. Por exemplo, política e religião, isso diz a tua vida pessoal, não importa o que tu acredita, tanto faz, o que importa é que tu entre na ruptura e te relacione só com esse eu público. Então, essa maluquice, tá? A unidade de vida, a gente pode então perceber, é um triunfo, no final das contas, da verdade, da presença sobre aquilo que é artificial, tá? E, de algum modo, o processo de ruptura que a gente vê é como se fosse um exílio da alma em si mesmo, porque ele acaba sendo ele mesmo. Ele sofre as consequências da falta de vida moral. Porque se fosse bom, né, necessariamente também o processo de ruptura, a gente veria que os chefes lá, e a gente estranha isso, né, quando está vendo a série, os chefes, os gerentes, eles não fazem o processo de ruptura. Eles não fazem. Eles ainda são, de algum modo, uma certa unidade, claro, na maldade, no mal, mas eles não fazem o processo de ruptura, né? Então, quando a gente vê essa série, claro, ela provoca a gente, né? Justamente por causa disso, que é, bom, cara, se eu não me lembrasse quem sou eu, será que eu seria eu mesmo? Claro que sim, essa é a resposta. Mas a gente vê que essa tese da série é eu sou o que eu lembro de mim. Isso aqui é perigoso. O tempo todo é isso, né? Eu sou o que eu lembro. Então, se eu não lembro, esse não sou eu, é outra coisa. Por quê? Porque eu ajo conforme a minha memória. Só que olha que legal, né? Se for assim, a gente pode validar e confirmar aquela teoria do tipo assim, se eu não lembro, não fui eu, né? Do bêbado. Aquela pessoa que encheu a cara no final de semana, na segunda-feira, não lembro, então eu não fiz. Então não fui eu. Não. Ainda que tu não lembre, continua sendo tu. Existe um eu para além da memória do eu. Quem não, claro, quem tem algum domínio filosófico, quando vai ver essa série, claro, não cai tão fácil nessa tese, né? Porque é isso que coloca. Tipo assim, beleza, é um outro eu. E, portanto, a gente pode até pensar, é inimputável. Por quê? Porque eu não lembro, sei lá. Mas vamos supor que eu sou casado lá fora e aí eu começo a pegar alguém dentro do andar de ruptura. Eu sou inimputável? Porque, afinal, eu não lembro que eu sou casado? Como é que funciona? Eu vou dizer, claro que eu sou imputável, sim. Claro que eu sou. Porque se eu não sei, e eu sei que eu estou no andar de ruptura, pode ser que eu seja. Ou seja, eu tô indo pro trabalho para namorar, porra. Que isso? Mas o Diego tem que ver que é só a realidade dele e tal. Cara, não importa. Tu és um. Ainda que tu não lembre do que tu faz no seu trabalho e vice-versa. Na verdade, no final das contas, o processo de ruptura é um teste para ver quem tem unidade de vida mesmo. Para quem cultivou essas virtudes. Porque senão a gente está lá... Quem não assistiu a aula de História da Psicologia de Descartes, talvez funcione...
que é a perspectiva do eu somente no eu pensante. Eu sou o que penso, mas penso ser tantas coisas que não podem haver tantos, vai dizer o Pessoa em Tabacaria. É isso, né? Eu penso ser tantas coisas, mas aí eu teria uma grande cisão o tempo todo aqui. E a gente vê, então, que esse interno, esse eu ali de todos eles, do Irving, do Dylan e da Haley e do Mark, esses 4 que são os principais aqui, eles são como se fossem assim almas feridas que estão sofrendo lá em um cativeiro, né? É tipo assim, vai para lá, escravos. E eles têm um desejo de liberdade. Aparece isso neles. E por outro lado, o externo deles é só uma máscara social. Então percebe que a qual dos dois é o verdadeiro? Nenhum dos dois é verdadeiro, né? Nenhum dos dois está vivendo pautado numa verdade mesmo, né? Mas nos seus desejos, claro. Quando acontece ali, talvez, do Mark querer fazer a reintegração, ver o que é de verdade, ele começa a ganhar uma certa unidade. Por quê? Porque é como se o interno e o externo começassem a virar amigos. E isso aqui é legal. A gente ser amigo de nós mesmos, né? Tem pessoas, às vezes, que tem omni reinum divisum desolabitur. Todo reino dividido não para em pé. Isso é das Sagradas Escrituras, né? Não para em pé. Se tu está dividido, tu não para em pé. Não vai parar. Como eles lá. A gente percebe isso. Se não procura, então, viver com inteireza, viver agindo conforme aquilo que tu pensa, e o que tu pensa e aquilo que tu faz, estar verdadeiramente alinhado, tu sucumbe, não para em pé. Se tu tenta esconder as dores, tentar atolar embaixo do tapete, querer passar por um processo de ruptura para não ter que pensar nas dores, é como o Mark faz, não funciona. Tu tenta manipular a verdade para tentar, não, vou tentar manipular, vou tentar, sei lá, bloquear, vou tentar manipular a verdade, vou tentar não enxergar para ela, vou tentar manter ela longe dos meus olhos, a verdade, para tentar um conforto. Cara, não. Só porque tu tirou a verdade dos teus olhos, isso não vai te fazer mais feliz. Porque é a verdade que vai te fazer mais feliz, ainda que isso doa. Anota isso. Tirar a verdade diante dos teus olhos não traz felicidade. Que é isso que o Mark faz na série. Ele tem aquela verdade que é, cara, tua mulher morreu. E ele não se conforma com isso. Ele não aceita isso. E é grave, no final das contas. A gente vê um sujeito se desintegrando. Ele se torna espectador de si mesmo. Ele vive, mas ele não percebe que ele vive. Ele não tem um eu agente. Ele vira um alienado moral. Ele age sem saber por quê. Sofre sem saber de onde. É isso que acontece. Essa falta de unidade de vida. Fica vulnerável à manipulação, que é isso que a gente vê. Eles acham que muitas vezes na série eles estão fazendo alguma coisa, na verdade estão comendo na palma da mão da Lumon, da empresa, né, da Harmony Cobell, né, que é a chefe lá, até acontecer uns negócios com ela. Está comendo na palma da mão dela. Por quê? Porque não tem unidade de vida. É como se eu escondesse de mim. E é isso que a gente vê às vezes, por exemplo, em análise, psicanalista, né? Pessoas que não têm unidade de vida vão para o psicanalista para quê? Olha, vai dizer a música Ideologia, né? Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou, saber quem eu sou. O Cazuza, ele está mostrando aqui, né, em Ideologia, eu tanto não vivo uma unidade de vida que eu tenho que pagar alguém para me dizer quem eu sou. Não é exatamente isso? E aí eu fico totalmente vulnerável à manipulação. Mas a gente vê, então, isso, essa revelação que num dado momento é o Mark, por exemplo, e eles ali todos, né, num dado momento, eles querem... Esse é um pequeno spoiler, não tem nada demais, né? Eles querem buscar essa reintegração, eles querem, no final da primeira temporada, entrar em contato com o seu externo, criar um campo, uma ponte. E aí eles ficam nessa dúvida, quando eles voltam, né? Quem sou eu? Quem sou eu lá fora? Tanto que a sala de descanso que eles têm lá é uma mulher, supostamente uma psicóloga, né? Como se fosse, falando para ele quem ele é lá fora. Olha isso, cara. É muito a música do Cazuza. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Eu nunca mais ter que ir na sala da Mr. Casey. Cara, essa série, ela mostra, ela denuncia esse drama da falta da unidade de vida, a duplicidade de vida.
grave, gravíssimo, né? E aí a gente vê uma recusa, né, pela Helliar, quando ela vê quem ela é lá fora, uma recusa disso, né? Ela não gosta de quem é lá dentro, então meio yin e yang, assim, né? Como se o yin e yang fosse, o yin fosse um e yang fosse outro. O Mark que se confronta com o trauma mesmo de fato, e o Irving que busca a verdade lá fora. Eu quero buscar a verdade. Que esse ego dele consegue, de dentro, consegue escapar, vazar para fora, como se fosse do seu inconsciente. Então a gente tem que unificar a nossa vida. Senão a gente vive no escuro. Partes de mim vivem no escuro. E é legal que isso na série parece que os externos que vivem no escuro e os outros que vivem na luz. E de fato, os que estão dentro da empresa parecem serem mais esclarecidos, têm um desejo mais de liberdade de verdade do que o outro. E eles não são um subconjunto do outro simplesmente porque a história deles é menor. Às vezes é isso, né? Não, aqui a minha história é menor. Então essa história é um subconjunto de outra. Um exemplo disso é na música sertaneja, quando a gente vê pessoas que estão num relacionamento, mas lembrando do ex, e aí porque a história do ex é maior, acha que essa com a atual é um subconjunto da outra. Cara, não, tudo é a tua história e é uma coisa só, e tu é uma coisa só que abrange essa história toda. Então, é isso, né? A gente vê, portanto, então, uma série que denuncia a unidade de vida, a falta da unidade de vida, o desejo de fugir da unidade de vida e o quanto que isso deixa as pessoas malucas. Processo de ruptura. Escreve aqui embaixo, né? Quem tu acha que tu seria se tu não lembrasse? Tu acha que tu seria melhor? Escreve aqui no comentário. Se tu não lembrasse de algumas coisas da tua história. Nossa, Diego, como eu queria esquecer determinadas coisas. Eu ouço isso na terapia, né? Eu queria esquecer tal coisa. Porque talvez tenha alguns traumas, etc. Mas esse não é o caminho, né? Eu digo que na terapia o que pauta a saúde mental é a verdade. É a verdade. E a conformidade a ela. A reestruturação cognitiva é nada mais do que isso. A instalação na realidade é nada mais do que isso. De tu olhar para a realidade, reconhecer que ela é boa em si, porque ela é verdade, não é mentira, ela é uma presença, e se conforma a ela. Se conforma não é baixar a cabeça e lamentar e simplesmente fazer. Se conformar é, cara, beleza, existe a verdade, então eu me adapto. Eu me adapto aqui. Eu me conformo. Eu mudo a minha forma diante dela. Que é isso. Nós não teríamos nenhuma pessoa querendo o processo de ruptura se elas realmente olhassem para a verdade e amassem a própria vida, amassem a própria realidade. No final das contas, a gente pode até dizer que é meio que um Matrix da vida, né? Só que não é um Matrix, porque o que a pessoa está fazendo lá dentro realmente é real. Então a série ela joga aqui com essa ideia do tipo assim, não, lá de dentro é um Matrix. E a empresa até trata de algum modo disso, né? Porque quando demitem, entre aspas, um funcionário, ele nunca mais entra no andar de ruptura. Então ele nunca mais acorda, digamos assim. Então, não, mas é só como se fosse um Matrix. Trata-se como se aquele eu fosse artificial. Então é como se fosse entre o eu real e o eu artificial. É como se a Lumon vendesse isso, né? Não, o eu lá de dentro ele é como se fosse um eu artificial. Quando tu quiser aposentar ele, aposenta. Só que é tu mesmo, né? É tu mesmo. Isso então entra de algum modo, a gente tem várias coisas que tocam aqui, né? Até uma questão de autoestima, de tu cuidar bem de ti mesmo, né? Ama o próximo como a ti mesmo, vai estar também na base da escritura, que é fundamento do Ocidente, né? Ou seja, é uma falta de amor próprio de algum modo aqui, né? Não, manda esse meu eu, esse pedaço de mim lá para a escravidão, no lixo, no esgoto, fazer o que tem que fazer, sei lá o que ele faz lá. Desde que ele faça, tanto faz. Um desprezo por uma parte de si, no final das contas é um desprezo por si. Isso é uma coisa comum que a gente vê a todos os 4 que fazem um processo de ruptura. Eles têm um tremendo desprezo por si mesmo. E uma falta de unidade de vida, portanto. Tá bom? Unidade de vida. Bati bastante nessa tecla. Seja um só, independente de onde tu esteja. Luta contra isso. Não seja artificial. Seja sincero. É bom ser de verdade. Tá bom? Curte esse vídeo, te inscreve no canal. A gente se vê amanhã. Espero que tenham gostado da análise. Me ajuda aqui, né? Comenta aqui embaixo. Eu não sei se as análises estão ficando boas. Da adolescente também acho que foi boa. Comenta aqui.
tá? Aí eu faço mais e não fico tanto nos vídeos tão opinativos. Também sei que é opinativo, mas tem mais um juízo de valor sobre a série. Ok? Beleza, fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e tchau, tchau, até a próxima.